Vai realizar o sonho de conhecer um dos parques mais famosos da Disney? Pois eu trouxe aqui uma especialista em Magic Kingdom, Adriele Malgueiro, para te dar todas as dicas e tornar a sua viagem incrível. Eu sou Ana Cláudia, do canal Memoriarte Viagens. Eu sou Adriele Malgueiro e hoje eu vou te dar 6 dicas valiosas para você otimizar o seu tempo e aproveitar esse parque que é incrível. A dica mais legal é a última, então fica até o final para não perdê-la, hein? Toda semana nós lançamos um vídeo novo, cheio de dicas e informações para você programar a sua próxima viagem. Então, para não perder nenhuma dica, já clica no link da descrição ou na fotinho aí do lado direito e se inscreve no nosso canal. Nós estamos hoje vestidas a caráter e vamos já logo para a primeira dica, que é planejamento. Isso aí, planejamento é essencial para a sua viagem dar certo. Planejamento, nossa primeira dica, é excepcional você se planejar na hora de visitar tanto o Magic Kingdom ou outros parques da Disney, porque os parques são muito extensos e se você não planejar, separar os locais que você quer visitar dentro dos parques, as atrações, onde você quer comer, enfim, você se perde no horário e acaba não aproveitando da melhor maneira possível o seu tempo no parque. E como é que você vai fazer esse planejamento? Primeiro, selecionando todos os brinquedos que são prioritários para você, não é, Estrela? Exatamente. O parque ele é muito grande, essa dica vale não só para o Magic Kingdom, mas para todos os parques, todos são muito extensos, você fica desde a manhãzinha até o final da noite e se você não se planejar, você não vai conseguir aproveitar todas as atrações. Aí a primeira coisa que a gente fala dentro do planejamento é chegar cedo. Importantíssimo, chegue cedo, chegue cedo. Vai ser cansativo, principalmente com quem vai com criança, mas lembre-se, você está respirando em dólar, então você tem que aproveitar o maior tempo que você puder dentro do parque. Ele tem, como eu disse, muitos locais para visitar, então você chegando cedo você vai conseguir explorar cada pedacinho do Magic Kingdom. Ainda nessa dica de chegar cedo, chega cedo e pegue o mapa na entrada. Tem muita gente que tá tão ansioso para começar a se divertir que passa direto. Não, pega o mapinha, que é parecido com esse daqui. Exato. Bom, assim que você chega no Magic Kingdom, você vai se deparar com um standzinho onde estarão os mapas em diversas linguagens e entre elas há a possibilidade de você pegar o seu mapa em português. Eles colocaram, são tantos visitantes, né, brasileiros. Nesse mesmo lugar onde você pega o mapa, presta atenção que lá tem divulgado também o horário dos shows. No Magic Kingdom a gente tem 2 shows importantes, não é isso, Adriele? Exatamente. Tem a parada da noite, a parada noturna, em que você... É como se fosse carros alegóricos, né, de escola de samba, desfile de escola de samba, com os personagens e com toda aquela trilha sonora da Disney, enfim, é mágico, imperdível. E aí eles vão passando ali na Main Street e posteriormente, depois dessa parada, logo depois, tem o show de fogos, né, em frente ao castelo da Disney, né, aquele famoso show de fogos. Que é imperdível, gente. Então a dica é, nesse lugar onde você para pegar o mapa, olha o horário que vai ser esse show para você se preparar, pegar um lugar legal para você conseguir visualizar tudo e ficar perto ali dos personagens e para não perder esse show maravilhoso que é a cereja do bolo, com certeza, do parque. Imagina aí no Magic Kingdom não ver o fatídico show de fogos. Tem que ver. Show de fogos. Mas também uma questão muito importante é você tá super avoado, né, olhando todas as atrações ali, aquela Main Street é mágica, são todos os detalhes para você tirar foto, enfim. Passou do standzinho de mapa, não é para passar, mas se você passou, não tem problema. No aplicativo do My Disney Experience, no aplicativo da Disney, você também tem acesso ao mapa e todo o horário de funcionamento do parque, o horário de atrações, dos shows, enfim. O Time Guide e o mapa do parque também pode estar dentro do seu celular, mas tem que baixar o aplicativo antes, hein? Isso mesmo, então você já baixa o aplicativo, já coloca seu ingresso lá
e já fica com tudo na mão. O mapa, os horários, o tempo de fila. É fantástico o aplicativo, gente. Tem que baixar. Já se prepara antes, baixa, que vocês vão usar e é bem legal. Com certeza. Vamos para a dica 2, que é... chegando no parque. Isso. Bom, ao chegar no parque, estacionou o seu carro lá, você tem 2 opções de meios de transporte para chegar no Magic Kingdom. Ou o monorail ou o ferry boat. O monorail é como se fosse um metrô. Você vai pegar o monorail e rapidinho já tá ali no Magic Kingdom. Ou outra opção é a balsa, que é o ferry boat. Você vai ultrapassar aquele lago lindo, vai poder observar os hotéis, enfim, o cenário é maravilhoso. Normalmente, o que eu oriento? Vá de monorail e volte de ferry boat. Por quê? O monorail ele é mais rápido, normalmente não tem muita fila, né? E o ferry boat, ele é um pouquinho mais demorado. Muito embora ele caiba mais pessoas do que o monorail, por ser balsa, são 3 balsas que a Disney dispõe, acaba ficando um pouquinho mais lento. E você voltando de ferry boat, você consegue vir sentado, descansando, né? Porque a gente volta acabado do parque, né? Sim. Então a gente consegue vir sentado, descansando, ou você pode apreciar a paisagem. Então aproveite os 2 meios de transporte para conhecer, né? Vá de um e volte de outro. Então sempre dá uma olhadinha na fila, né? Quando você chegar, qualquer coisa, você sabe. É importante saber que você tem outro meio de transporte para comparar. Então você vá naquele que tá indo mais rápido, tem menos fila. Isso. E fica a dica aí. Vai com um meio de transporte e volta com outro. Assim você fica conhecendo os 2. Com certeza. E já faz parte do passeio, claro. Né? Dica 3. Trocando ingressos. Isso mesmo. Por que trocando ingressos? Porque quando a gente compra o ingresso para Disney, geralmente a gente faz isso online. Dificilmente é super recomendável que você compre os ingressos antes. Em razão do preço, né? Exatamente. É até para você poder pesquisar. Comprando online sempre é mais barato do que lá na portaria. Com certeza. E online também você consegue pesquisar entre os vários sites e existe uma diferença de preço entre eles. É verdade. Então faz a cotação aí com agências, com sites que vendem e você vai ganhar um dinheirinho aí. Isso mesmo. E aí, comprando online, normalmente você tem a opção de escolher o ingresso como o ticket mesmo, que já é o ingresso, é como se fosse um cartão de crédito durinho assim, ou um voucher. Aí o voucher você imprime e troca lá na bilheteria do parque quando você chega, né? É até recomendável você escolher o voucher, porque se você perde o ticket, acabou, você perdeu o ingresso. Agora o voucher ainda tem como recuperar. Bom, e aí você chega lá, a gente recomenda sempre que chegue antes no parque, chegue cedo. E aí se você chegar cedo e for pra fila da bilheteria, que normalmente não é pequena, para trocar esse voucher, aí acabou, né? Você chegou cedo para aproveitar o parque e gastou esse período ali da manhã já para trocar o seu voucher pro ingresso. Então o que a gente recomenda? Tem a Disney Springs, que é um complexo da Disney. Ele é gratuito para entrar e ele também tem estacionamento gratuito. É um complexo com atrações, lojas, restaurantes que você pode visitar com a sua família um dia antes. Então, independente do qual parque que você escolheu para visitar primeiro, faça isso. Então você vai no Disney Springs um dia antes de visitar o parque, o primeiro parque, porque você só troca uma vez o ingresso. Então você trocou, tá. E aí com aquele ticket você entra todos os dias nos parques. É o mesmo ticket. Um cartãozinho só, ele vai habilitar. Se você comprei 5 dias de Disney, você utiliza ele todos os dias. É o mesmo cartãozinho. Mesmo cartãozinho. Olha aí. E aí você vai no Disney Springs num local que chama Guest Relations. Você procura lá, pergunta pro segurança, porque é um complexo grande, e aí eles vão te orientar. Você chega no Guest Relations e com o voucher impresso você troca os seus tickets. E aí você já passeia, porque é incrível o local, e você não pega a fila. Então troque um dia antes o seu voucher para você poder aproveitar melhor o seu dia. Isso mesmo, aí você não pega a fila e no dia seguinte, quando você chegar no parque, é só passar o cartãozinho lá no leitor e começar a se divertir. Adoro. Dica 4 é
broches gratuitos. Adoro essa. Quem é que não gosta de um brinde, não é mesmo? É, gratuito eu tô na fila já, né? Então, essa eu não conhecia, tá, gente? Eu não tenho nenhum broche, porque eu não sabia, eu não tinha essa dica, a Adriele que comentou agora. Vou ter que voltar pra pegar os meus broches. Vai ter que voltar. Não tem jeito. Então fala pra gente, o que são esses broches? Então, na verdade, assim, quando você entra no Magic Kingdom, tem a rua principal que é chamada de Main Street. Logo na Main Street vai ter um cast member, você pergunta pra ele. E se você não se deparar já com essa situação, você pergunta pra ele que ele vai conseguir te orientar onde você pega os seus broches gratuitos. Só um ponto aqui. Cast member é um funcionário da Disney. Sim, é porque eles são chamados de cast members lá, eles são os funcionários que trabalham no parque. E aí o cast member vai te orientar certinho aonde você pega os seus broches gratuitos. Então a Disney, ela vai te dar, tem as opções para você escolher dentre os broches, como Happy Birthday. Então, se você estiver fazendo aniversário, você pega o seu broche de Happy Birthday. E é muito interessante, porque eles, quando você entra nas atrações, eles vão te dando parabéns, os personagens interagem com você. Olha que legal. E eu já fiquei até sabendo de casos da pessoa ganhar um bolinho de aniversário num restaurante. Muito legal. Se você vai comemorar seu aniversário lá na Disney, não esquece de pegar o seu bottom free lá. De Happy Birthday, né? Exatamente. Ainda tem First Visit, a primeira vez que você tá visitando o parque. Eu já visitei, mas eu vou mentir, vou falar que é a primeira vez porque eu quero esse First Visit é I'm Celebration. Então, no caso, por exemplo, uma das últimas vezes que eu fui, eu tava me graduando, então eles escrevem a caneta, né, o que você tá celebrando, que no caso era a minha graduação, e aí eles vão te dando parabéns nos locais que você vai passando. Os personagens interagem com você, o Tico e Teco, por exemplo, quiseram vieram nessa iniciativa deles, quiseram tirar uma foto comigo, me dando diploma, assim. Olha, né? Que bacana, é muito legal. Muito legal. E além disso, é o Happily Ever After. Se você estiver casando, tá noivo, enfim, comemorando aniversário de casamento, então você escolhe lá o seu broche de Happily Ever After. E os broches, como eu disse, são gratuitos, então por que não pegar, né? Eu amo. Na verdade, são esses aqui, ó. Uma super recordação. Muito bom, né? Exatamente. Além de você comemorar lá a sua data especial, Com seja certeza. uma graduação, seja um aniversário, seja um aniversário de casamento. Eu achei fantástico. E aí não conhecia. Desculpa. E aí vai que vem um bolinho, né? Ainda ganhar um bolinho, olha que legal. Cupcake. Boa. Eu vou voltar lá e vou pegar os meus broches. Dica 5. Agora a dica é sobre fotos. Adoro. Bom, a Disney tem um serviço de fotos que é o Disney Memory Maker, né? Que você pode... são fotógrafos espalhados em pontos estratégicos pelo parque, com máquinas fotográficas profissionais para tirar fotos suas e da sua família. Então você pode, com o seu próprio ticket, você tira a foto lá e com o próprio ticket ele escaneia e aí você pega a foto, faz o download da foto no aplicativo do My Disney Experience ou em alguma loja da Disney você pode fazer a compra da sua foto, né? E também tem o Disney Memory Maker, que é o pacote de fotos também, que você paga um valor fechado e consegue fazer o download das suas fotos pelo aplicativo de todos os parques. Então, sim, é demais. Bom, fora isso também tem um pontinho chave ali, um segredinho muito bom. Quando você estiver tirando foto com o fotógrafo, você pergunta para ele se ele tem à disposição o Magic Shot. O que é o Magic Shot? Nada mais são do que animações em suas fotos. E aí ele vai pedir para você fazer alguma pose, algum trejeito, e aí você vai fazer assim, ou cara de assustada, e ele vai colocar o assininho na sua mão. Olha aí uma Magic Photo, que gracinha que fica. Vale a pena, hein? Olha que legal que fica as fotinhas. Muito bom. A sexta dica, e a mais importante de todas, é o Fast Pass.
Com o FastPass, você evita as filas para as atrações, shows e encontro com os personagens. E sabe o que é melhor? Ele está incluído no preço do seu ticket. Então, com 30 dias antes, você já consegue agendar o seu FastPass. E aí você escolhe pelo menos uma atração do hall de mais concorridas. E aí você consegue otimizar da melhor forma possível o seu tempo dentro do parque. Isso mesmo. Para agendar o seu FastPass, você vai usar o seu celular, o aplicativo da Disney, aquele que a gente falou lá atrás. My Disney Experience. Você Exatamente. pode baixar e pode já reservar, agendar diretamente no aplicativo. É muito intuitivo. E aí você consegue também agendar para toda a família junto, né? Porque senão, imagina só, tem que entrar em cada um, né? Então você consegue sincronizar todos os participantes, né? Isso é legal. Da sua party, né? Eles chamam de party, que é o grupinho, né? Sim. E consegue juntar todo mundo e agendar para todo mundo no mesmo Eu vou momento. mostrar para vocês aqui como é que faz isso no aplicativo. Então você vai abrir o aplicativo, vai cadastrar cada membro da sua família, vai colocar o número do ticket. Então, quando você compra o seu ticket, independente de você já ter o cartãozinho definitivo ou não, ou você ter só o voucher, você já tem o número. Com esse número, você entra no aplicativo, cadastra lá, coloca o número de todos os tickets dos seus familiares e aí você já consegue cadastrar o FastPass, os 3 FastPass gratuitos que você tem para toda a sua família. Exatamente. É muito legal. Muito bom. Tá? Então aqui fica a dica, eu mostro um pouquinho aqui para vocês, mas baixem o aplicativo no celular e cadastrem o FastPass antes, com 30 dias de antecedência no mínimo. Isso mesmo. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar das atrações que são imperdíveis no Magic Kingdom. Vamos detalhar cada uma delas. Não perca, hein? Já se inscreve no nosso canal, clica no sininho para você ficar sabendo assim que a gente lançar o vídeo. Até lá! Até lá!